Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração. Boa tarde, desculpem pelo atraso, mais um programa do Web Rádio Cristo Consolador. Hoje estamos com problemas aqui na plataforma, tanto que estou com essa coluna aqui do lado, a tela estreitou por conta própria, tá uma baguncinha hoje. Mas vamos em frente, vamos começar. Mesmo assim, depois eu vou ver nas configurações o que aconteceu. O importante é a gente passar a mensagem. E para a gente começar bem, vamos fazer a nossa prece. Graças a Deus, gratidão, Pai, pela vida, gratidão por tudo que nós recebemos. Mestre Jesus, a sua paciência, a sua misericórdia para com as nossas fraquezas. Muito obrigada. Mãe Maria, continue nos abençoando. Precisamos muito desse seu olhar misericordioso sobre as nossas dores. Amigos espirituais que nos sustentam, gratidão sempre por tudo. E todos nós, encarnados e desencarnados, possamos estar em paz. Graças a Deus. Pergunta número 1, como você está se sentindo hoje? Pergunta número 2, a água está por aí? Dando continuidade ao livro Até o Fim dos Tempos. Capítulo O Testemunho Emocionado, em que Dona Amélia Rodrigues nos traz João, capítulo 3, versículos 22 a 26. Ok? Então, vamos lá. A busca pela revelação divina. Tem gente me vendo aqui. Hello, se for da produção, deu problema aqui na plataforma, por isso que eu estou entrando agora. Se for alguém que está me acompanhando, obrigada. Desculpem pela falha aqui do lado. A busca pela revelação divina constitui uma necessidade da criatura humana, que através dos milênios vem consultando profetas e rabis, hierofantes e rishis, pitons e médiuns, sempre tentando encontrar demonstrações cabais e insofismáveis da própria sobrevivência, assim como da causalidade universal. Ou seja, de uma forma de acordo com aquilo que a gente estava vivendo no momento, nosso grau de evolução, a gente buscava o que tínhamos para hoje. Profetas, rabis, hierofantes, pitons, médiuns. Mas lá no fundo a gente estava procurando não só a revelação que pudesse vir do alto para nós, como também Deus. Vamos lembrar que no início tudo aquilo que nós percebíamos que estava acima de nós, que a gente não conseguia controlar, eram deuses. É o trovão, o raio,
as forças da natureza, a gente não conseguia controlar. Então, receberam para nós o nome de deuses. Tá. Depois foi a época do Olimpo, né? Algumas religiões ainda, eu acredito, cultuam as forças da natureza. Depois foi a época do Olimpo. Deuses, sim, com características humanas exacerbadas, mas com poderes, superpoderes. Vamos lembrar que Zeus vivia atraindo a mulher. Era. Volta e meia, ele saía do Olimpo, vinha para a Terra, né, se engraçava com alguma mortal, por exemplo, Hércules. E a mulher ficava ciumenta até dizer chega, porque sabia que ele fazia isso. E, pois é. Então, no final das contas, Zeus era adúltero. Se Zeus, que é lá do Olimpo, que é maior do que eu, era adúltero, então, né, eu também posso ser, digamos assim. Hábeis discutidores, os fariseus de todas as épocas. Ai, os fariseus. Adoram, né, desde aquela época, adoravam mexer nas entrelinhas das entrelinhas das entrelinhas. Tanto que criaram uma Torá oral, que tinha tanta força quanto a escrita, porque interpretavam algo ali que parecia meio vago. Hábeis discutidores, os fariseus de todas as épocas arremetem com violência contra as mais sólidas construções da verdade. Ah, tem isso sim. Nelas identificando brechas que, segundo eles, põe a perder a resistência e a validade dos seus postulados. É à toa que Jesus os chamou de hipócritas. Adoravam andar de roupas limpíssimas, branquíssimas. Né? O povo respeitava. Aí chega Jesus e fala, sepulcros caiados por fora e cheios de podridão por dentro. Porque eles faziam de tudo para atrapalhar e sair bem na história. Gente, 600 deveres por dia? No mínimo, acho que eu 613. Havia os que você podia, devia fazer, e existiam aqueles que você não devia fazer, e você que se lutasse com isso, no meio dessa história toda. Eles, nem tinham. Vamos continuando aqui. Por um lado, a inveja exacerbada, fruto espúrio da inferioridade moral do indivíduo. Ai, 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 ai. Trabalha contra os embaixadores do bem. E, por outro, a acomodação ao imediatismo força situações vexatórias, que poderiam significar falta de legitimidade em torno das afirmações espirituais. Então, todo mundo na zona de conforto, né? Inveja, aí começa a forçar daqueles que trabalham no bem, no caso Jesus, né? Para falar que Jesus era falso, vamos dizer assim. A revolução interior é um desafio grave para o homem imaturo psicologicamente. E aí isso nos remete a quem? Joana de Ângeles. Não é à toa que ela, né, soltou, digamos assim, trouxe para nós toda a série psicológica. Ah, mas Joana fala difícil. Ah, meu Deus, Joana fala difícil. Uma vez se quis perguntar, pediram para que Divaldo perguntasse a Joana por que é que ela escrevia tão difícil, né? E ela respondeu que ela escrevia o português como deve ser escrito. Toim.
Se Joana está bem difícil de compreender, procura os livros do espírito Hamed, que trabalha também, tem vários livros escritos na linha psicológica, mas uma linguagem, digamos, mais acessível, sem torcer o português, ok? Então, mudar, gente, a gente fazer a tal da reforma íntima, a transformação que a gente precisa fazer, a revolução interior, é um desafio grave, uma coisa séria, para o homem imaturo psicologicamente, que compreende a imperiosa necessidade de crescer, mas não tem a suficiente coragem para deslindar-se das amarras ao aceito, ao conveniente, ao habitual. A pessoa entra numa zona de conforto, porque vamos combinar que reforma íntima não é fácil de ser feita. Primeiro, a gente tem que se encarar, né? E o susto já começa daí. A gente tirar as nossas máscaras. Emmanuel fala, você quer perceber como é que você é por dentro mesmo? Como é que você é? Presta atenção naquilo que você pensa. Oi, Duda, tudo bom? Isso, Renovando Atitudes. Livro maravilhoso do Hamed, concordo. Como a tela está assim, hoje eu consigo ver os comentários. Tudo bem, Duda? O modo de entender também do Hamed é muito bom. Um modo de ser, um modo de entender. Tem se não me engano, o título é As Alegrias da Alma, As Tristezas da Alma. Tem uns 4 livros que ele trabalha muito bem isso. Bom, voltando aqui. Deixa eu pegar o fio da meada aqui de novo. Sim. Estamos nós lá, muito bem, obrigada, né? Na nossa amada zona de conforto. Por que é que eu vou sair dela? Porque a gente tirar as nossas máscaras, sair da zona de conforto e se enxergar como é mesmo. Aí Emmanuel fala, voltando para Emmanuel, quer saber como é que você é? Presta atenção naquilo que você pensa quando você está sozinho. Quer dizer, sem encarnado por perto. Escolha 3 amigos, daqueles que não têm vergonha de dizer assim, principalmente mulheres. Se você continuar pensando naquele cara, eu vou dar na tua cara. Não tem? Põe o dedo na ferida mesmo, chacoalha e na bota o antigo metiolate, que a gente já quase passava assim, ardia, né? Entreguei a idade agora. 3 amigos desses, sinceros mesmo, escrevam no papel 3 qualidades e 3 defeitos. Depois analisam. Joana diz, se eu não me engano, eu sempre troco os 2 livros. Se é na introdução, eu não me lembro se é na introdução do, oh meu Deus, Plenitude, ou se é no outro, que me foge o título agora, mas para você se conhecer, primeira coisa, você se descobre, mas sem mimimi, sem justificativa, sem, né, só se descobre. Tá, estou assim. Sem justificativa, nada disso, estou assim. Beleza. A partir daí, escolhe um trem daquele que você não está lá muito bom, umzinho, e começa a trabalhar em cima. Como? Autoamor, que aí a gente faz escolhas melhores. Autoestima, o amor ao próximo. Oração, meditação, trabalho no bem, que aí isso que constitui nosso lado sombra, segundo Jung, a mochila, segundo Hamed,
esses sentimentos, orgulho, vaidade, egoísmo, ciúme, começam a diminuir. E lá no fundo, eles existem porque a gente não se ama, porque a gente não se valoriza, porque a gente não se cuida. Porque a inveja, por exemplo, ela quer holofotes em cima, precisa aparecer. Por quê? Carência. Ela quer que alguém preste, a gente quer que prestem atenção na gente. A gente busca a atenção do outro. Quando se a gente se ama, não depende da atenção do outro. E por aí vai. Continuando. Então, é difícil se deslindar, se desamarrar do aceito, do conveniente, do habitual. Naqueles incomparáveis dias, enquanto ainda se ouvia o Batista proclamar chegada a hora, após haver recebido Jesus, a quem banhara nas águas de Betbará, no Jordão. Há um programa no YouTube chamado Israel com Aline, em que ela mostra, agora está bem complicado por causa da guerra, facções políticas e tal, mas ela mostra, tem vários programas antigos, que ela mostra cenas de Israel, onde era a casa de Pedro, o Rio Jordão. A gente pensa que o Rio Jordão e o Rio Caudaloso. Não é. Uma série de coisas bem interessantes. Então, estava lá João, no Jordão. Os seus discípulos ficaram enciumados pelo que escutaram no diálogo formoso entre o preparador dos caminhos e o viandante divino. Assim, surgiram controvérsias e discussões acaloradas em torno de quem era o maior, aquele que representava o Deus vivo nos horizontes humanos. Então, os discípulos humanos é João. Como pode, assim, João ter falado para aquela pessoa, eu não sou digno sequer de desamarrar as suas sandálias? Por que desamarrar as sandálias? Porque vamos combinar que todo mundo andava a pé. Ou a maioria do povo andava a pé. Sandália. No final do dia, o pé estava como? Quando a pessoa chegava em casa, se tivesse um empregado, era o empregado que ia tirar as sandálias do pé da criatura e limpar, lavar. Ou então a esposa, vamos lá. Por isso que Jesus limpou os pés dos discípulos um por um, porque ninguém gostava de fazer. Era uma coisa assim, a última coisa que a pessoa gostaria de fazer, porque ou era relegado a um servo, a um escravo, ou a mulher, que eram as duas coisas, no final das contas. Aí como é que João me fala isso? Né? Não faltavam motivos para tricas e confusões verbais, acirrados debates de inutilidade, não havia para nada, quando uma questão mais palpitante se desenhou entre os seguidores de João e os judeus acerca da purificação pela água ou pelo fogo e quem era a pessoa credenciada para fazê-la. Em Enom, próximo a Salim, localidade da área, o filho de Isabel, João, continuava a pregar, convidando os ouvintes ao arrependimento e à penitência, posteriormente ao batismo purificador das faltas cometidas. Então, ia lá, batizava, tá? Simbolizava, né? Pureza. A partir daí, arrependimento, penitência, continua na batida, né? Não é só chegar lá, tomar um banho e pronto. Muito prático. As multidões sucediam-se, ansiosas, desejosas de purificação, mas não de transformação moral. A pessoa vai no centro, adora tomar um passe.
Não perde um passe, se for possível, vai a semana inteira tomar passe. Mas faz a tal da reforma íntima. As multidões sucediam-se ansiosas, desejosas de purificação, mas não de transformação moral, da morte do homem velho para que nascesse o homem novo, conforme recomendado. Foi então que os discípulos, inexperientes e enciumados, interrogaram seu guia. Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão e do qual deste testemunho, ele o batizando e todos vão ter com ele? Ai, nós e nossas infantilidades. Foram reclamar de Jesus que João continuava trabalhando como sempre trabalhava. E tá todo mundo indo para lá? Não vem ninguém para cá te ver? Tipo assim. O pioneiro alonga-se pelo pensamento até aquele que deverá cingir a coroa de Messias. Então, perdão, estavam chamando de... O pioneiro alonga-se pelo pensamento até aquele que deverá cingir a coroa de Messias, trabalhada em espinhos pontiagudos. A coroa foi tirada do lixão. Por isso, quando colocou na cabeça de Jesus, Jesus teve tétano. E segurar o cetro de majestade, no caso, deram uma cana, um pedaço de cana para ele, em uma simbologia ridícula e mesquinha, percebendo que o seu ministério já se vai encerrando, como o dia festivo se apaga com a chegada da noite, para que mais tarde volte a brilhar e esplender o sol. Então, João tinha noção. Ele tinha um trabalho para fazer enquanto Jesus não chegasse e começasse a trabalhar. Jesus começando a trabalhar, João para. Fazia tempo que ele aguardava o anunciado. Recordou-se de quando se despiu e vestiu-se com a pele de um animal, segurando o tosco cajado, saindo a proclamar os dias venturosos, em meio à desconfiança e à perversidade em toda parte. Isso sempre tem. Evocou as austeridades a que se submeteu a fim de captar o pensamento divino. Então, foi um processo de humildação, né? Humildou-se, tornou-se humilde, e adquirir autoridade para perdoar pecados, limpar impurezas morais, saciar a sede de esperança e nutrir com a paz que vem de Deus. Estuda João. Então, quando ele fala, a frase atrás, dona Amélia Rodrigues fala assim: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão e do qual deste testemunho, ele o batizando e todos vão ter com ele, são os discípulos de João se queixando a João. Tá? Voltamos aqui como João se preparou e surgiu para as pessoas. Reviveu os primeiros momentos nas covas onde se escondem para o repouso os animais selvagens que nunca lhe fizeram qualquer mal. Olha isso. E num calidoscópio de bênçãos reviu todas as cenas do seu ministério que agora começaria a silenciar. E se a gente for lá no Boa Nova, do Humberto de Campos, a gente vai ver um capítulo, né, em que irmão X fala com Jesus e João pequenos, os dois, né? E Jesus meio que mostrando para João o que iria acontecer desde pequeno. Retornando ao mundo objetivo, ele parou de lembrar, João parou de lembrar,
Enquanto os discípulos aguardavam a resposta, ele disse em tom festivo: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas de que eu disse: não sou o Cristo, mas sou enviado diante dele. Foi tudo uma preparação no plano espiritual para o encarne. Jesus não reencarnou. O Espírito puro vai reencarnar aqui para fazer o quê? Ele encarnou aqui, né? Vós mesmos sois testemunhas de que eu disse: não sou o Cristo, mas sou enviado diante dele. Toda uma preparação de um grupo de espíritos foi encarnando para receber Jesus. Fiz uma pausa suave, como dando oportunidade a que ficasse bem compreendida a sua resposta. Galera, para e pensa. Hello. E logo prosseguiu. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que o assiste e ouve, alegra-se com a voz do esposo. Assim, pois, este meu prazer está cumprido. Jesus encontrava-se distante nas terras da Judéia e batizava, convocando os corações à purificação pelo crepitar das labaredas do arrependimento. Jesus nunca levou ninguém para Jordão nem nada. Jesus convidava, né, à mudança interior. As labaredas do arrependimento, de forma que não voltassem aos equívocos, nem se permitissem a degradação moral. Qual era a frase que Jesus sempre falava? Cada vez que socorria alguém: vai e não tornes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Coisa pior do que uma hanseníase? 10 hansenianos foram procurar a ajuda de Jesus, a cura. Jesus curou os 10. Eles foram, voltaram, quando viram, né? Não é um dedo que já foi decepado volta a brotar, né? Estava ainda em condições de remodelar a face, as mãos, o corpo e tal. Jesus não curou todo mundo, vamos lembrar. Os 10 foram pulando, feito pipoca pelas frentes, só que, no meio do caminho, um voltou e ficou de joelhos à frente de Jesus, agradecendo. E aí, Jesus pergunta assim: não foram 10 os curados? Porque só um voltou. E mais, era samaritano que tinha voltado. Os outros voltaram para a cidade russa de Esbórnia. O símbolo do batismo que ele não mais aplicaria era para que todos o pudessem identificar, conforme já o fizera João, e for anunciado pelos profetas que vieram antes. O símbolo do batismo, tá? Vamos lá. Sucediam-se as curas. Gente, multidões. Vamos lembrar da hemorroíça, né? Que ela sabia que bastaria que ela tocasse na pontinha da roupa de Jesus, que ela ficaria curada. Não deu outra. Só que Jesus está no meio da multidão, para e pergunta: quem foi que tocou na minha roupa? Tipo assim. Aí os discípulos: espera aí. Você está sendo empurrado para lá e para cá o tempo todo. Aí a gente já começa a mensurar a quantidade de gente. E você está perguntando quem foi que tocou na tua roupa? Alguém tocou em mim. Porque eu senti que saiu de mim uma virtude, o fluido, que ela, com a fé, absorveu. Aí a gente mensura a quantidade de pessoas. Não foram 5.000
na multiplicação dos pães e dos peixes, em que Jesus materializou, né? 5.000 homens, porque as mulheres e crianças não eram contadas. Então, não eram grupos pequenininhos, 10 ou 20 pessoas, eram pelo menos uns 50, 60 para mais, que ia procurar Jesus. Que ele atendia aquele grupo ia embora falando o que tinha acontecido. Vinha outro tão grande, ou até maior, tudo de novo. O dia inteiro assim. Sucediam-se as curas. Ele dava testemunho de ser o enviado, aquele que poderia mudar o destino de Israel e de toda a humanidade. Aí começa, né? Israel estava esperando um guerreiro e acabar com o povo romano, e Israel ia entrar no trono lá, e Israel ficaria acima de todos os outros povos, ia mandar e desmandar. Não era isso. Nada disso. No entanto, sabia que não seria fácil a tarefa hercúlea e incomum, que somente os tempos conseguiriam culminar o que então iniciava. E olha, a coisa está continuando. Até hoje. Vamos combinar. Olha como é que a gente caminha. Assim caminha a humanidade. Veio Moisés, tirou a galera do Egito, ficou dando voltas e mais voltas no deserto. Os mais antigos foram desencarnando, tá? Para não atrapalhar. Porque as antigas crenças e atitudes que eles haviam absorvido do Egito foram deixando de ser seguidas. E mesmo assim, ele virar as costas, eles derreteram o ouro deles, criaram um bezerro de ouro para adorar. Olha o povo. 40 anos ali, vira para lá, vira para cá, vira para lá, mais um pouquinho para cá. Não, nós chegamos? Não, ainda não. Vamos, já estivemos aqui? Não. O deserto parece muito, tudo quanto é canto. E vira para lá, e vira para cá, tarará, tarará. Beleza. Aí depois ele foi decálogo, e depois as leis de Moisés, o Antigo Testamento todo é a Torá. Moisés desencarna. 1.300 anos, mais ou menos. Tem gente que diz 1.500. Vamos botar 1.300 anos, que 1.300 anos já é tempo aberto. Para que Jesus encarnasse. 1.300 anos para que o povo, a gente, né, nós evoluíssemos um pouco. Vem Jesus, aos 33 anos, volta para o plano espiritual, desencarna. Aí, quanto tempo depois surge a doutrina espírita? E no meio do caminho, quanta coisa foi feita com os ensinamentos do mestre. E aí, Raul Teixeira já avisou que o espiritismo não é para fraco, não. Pois é. Continuando aqui. Estavam lançadas as primeiras pedras angulares do edifício do reino de Deus, e isso era o que importava. Do outro lado, aqueles que ouviram a resposta de João ficaram perplexos, quase abetados, em choque. Não podiam ou não queriam compreender. O precursor, porém, não se deteve e prosseguiu nos comentários. Ele deve crescer e eu diminuir. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala da terra. Aquele que vem do céu dá testemunho do que viu e ouviu, mas ninguém recebe o seu testemunho. Quem recebe o seu testemunho certifica-se de que Deus é verdadeiro.
porque aquele a quem Deus enviou refere às palavras de Deus, pois Deus não lhe dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e pôs todas as coisas nas suas mãos. Aí Kardec, sabiamente, e sempre orientado pelos benfeitores espirituais, falando sobre Jesus em A Gênese, fala que Jesus não era médium de ninguém. Se podemos falar que Jesus era médium, com um sinônimo de intermediário, era de Deus. Jesus está mente a mente com Deus, recebendo todas as orientações como a terra deveria ser montada. É que Jesus é co-criador com Deus. A matéria já estava pronta, daqui você vai criar o planeta. E vamos embora. Sim, senhor, vamos embora. E vai tomar conta depois. Sim, senhor. A voz do Batista se ergue como um canto forte e ele diz, emocionado: quem acredita no Filho tem a vida eterna. Quem se recusa a crer no Filho não verá a vida. O que está falando aqui? São as nossas existências cheias de problemas. Quem acredita em Jesus busca seguir, na medida do possível, do seu grau de evolução e de entendimento, os ensinamentos que Jesus deixou para nós, bem reforçados, aprofundados com a doutrina espírita. Vida, com maiúsculas aqui, eterna. Nós vamos chegar lá, né? Lembrando da escala espírita, nós estamos na terceira ordem. Espíritos neutros. Tanto podemos fazer o bem, como podemos fazer o mal. Então, até chegar a espírito puro, tem coisa dessa, né? Mas aqui estamos, pelo menos alguns de nós que desejamos, estamos buscando o caminho que leva à segunda ordem. E quando chegarmos lá, o ápice da nossa evolução, né, a perfeição relativa que nos cabe, a vida para nós será com V maiúsculo. Quem se recusa a crer no Filho não verá a vida. Com V maiúsculo. Vai custar chegar lá, criatura. Vai custar chegar lá. Mas aí não tem problema não, sabe por quê? Irmã Dor funciona, nossa, ela trabalha bem, e aí a pessoa vai despertando. Nós não despertamos. A maioria de nós que busca a doutrina espírita, busca o centro espírita, é por causa de algum problema, por causa de alguma dor. Continua aqui Dona Amélia Rodrigues. A música altissonante, alta, cala-se na boca do profeta. Ele mergulha em profundo ensimesmamento. Recorda-se do encontro que tivera, fazia pouco, com Antipas. E não pôde deixar de perceber o olhar cruel de Herodíades, a concubina infeliz que o odiava por saber que ele lhe condenava a conduta moral. Ele foi mexer em vespeiro. Falou na cara de Herodes que ele estava Herodes Antipas, ou Antipas, Herodes estava errado. E aquele negócio de ficar lá com a Herodíades,
Não estava errado, não podia ter feito aquilo, não. Comprou briga, né? Penetrando nos dias do amanhã, ou seja, ele tinha clarividência. Vidência vê aqui agora. Os quadros que um amigo espiritual deseja mostrar. Deseja que seja falado. Clarividência vai além no espaço-tempo. Penetrando nos dias do amanhã, viu desenhar-se na mente as sombrias construções da fortaleza de Maquero e compreendeu que estava chegando o seu momento de despedir-se do mundo, calar a sua voz, para que brilhasse a grande luz e fosse escutada a incomparável sintonia. Por isso que ele falou, é necessário que ele cresça e eu diminua. Ele é como a palmeira verdejante, e eu sou como a relva crestada, que será arrancada e posta no fogo. Ele é o relâmpago que risca os céus escuros da ignorância. E eu sou como a débil lamparina que se extingue por falta de óleo. João, continua a dona Amélia Rodrigues, João iniciara o ministério. E Jesus aprofundava-o, assinalando-o nas almas de maneira indelével. Não tem quem no mundo inteiro nunca tenha ouvido falar de Jesus. E é umas coisas muito interessantes. Por exemplo, no Cazaquistão, a religião oficial é a muçulmana. Lá falam de Maria como a Igreja Católica fala. O milagre, eles acreditam, né, de Jesus ter vindo, era um profeta. Eu digo, gente, né? Apareceu para Maria, o anjo, está tudo lá também. Eles não respeitam Jesus como um grande profeta, mas para eles, Maomé, que foi enviado por Jesus, que é o profeta. Mas como no meio de todas as religiões, miolinho, se você fuçar bem, tirar todos os entretantos para chegar nos finalmente, é o ensinamento de Jesus que está ali no meio. João iniciara o ministério e Jesus aprofundava-o, assinalando-o nas almas de maneira indelével. Desde Jericó até Betânia, os bons e auspiciosos ventos da esperança carregam as notícias do esperado, que difere de todos quantos já passaram por ali. O que não faltava era profeta em Israel. Falsos profetas também. Olha que Jesus falou. Os falsos profetas. E Kardec, né, trouxe no Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus alertou sobre os falsos profetas. E que era só chegar na rua e falar assim, sonhei. Pronto. O que você sonhou? O que foi? O que foi? Os profetas seguiam os romanos pelas ruas para falar o que tinham visto, sentido, percebido, captado, sei lá o quê, para os romanos. Era assim os profetas. Mas chega Jesus, né, os profetas, os outros, sempre falando de calamidades, e chega Jesus e fala de amor. Que diferença, não? Então, desde Jericó até Betânia, os bons e auspiciosos ventos da esperança carregam as notícias do esperado, que difere de todos quantos já passaram por ali. A sua não é a preocupação
com as coisas comuns e vulgares do dia a dia, a que os fariseus, doutores e escribas, aliás, os escribas também eram fariseus, estavam enfiados lá dentro do templo. Olha a fofocada. Então, os fariseus, doutores e escribas dão exagerada importância porque dizem respeito ao exterior. As suas, de Jesus, são as questões profundas da alma, do ser em si mesmo, os valores eternos. E por isso, ele, letra maiúscula, Jesus, cuida da libertação do espírito enjaulado nos prejuízos morais. A gente fica preso ali. Aí vai de reencarnação em reencarnação, né? Repetindo, voltamos à frase, não vai e não tornes a pecar para que não te aconteça coisa pior. Que eu falei, mas acho que não expliquei. Coisa pior, como a hanseníase? Sim. Vai ser pior ainda na próxima existência, sinto muito. Você teve o seu boleto espiritual anulado, mas acabou de ir para o shopping espiritual e fazer compra até dizer chega. Então, mais e mais boletos. E, às vezes, isso leva mais de uma existência para acertar o pagamento, porque a economia moral saiu. Os que não significam muito são seus eleitos, para os quais ele veio trazendo paz, o povão. O povão, gente, imagina que na época de Jesus haviam listas que os sacerdotes soltavam com profissões desprezíveis. Exemplo, médico, pastor, de uma série. Aqueles que pegavam, compravam 2 sacerdotes. Por quê? Vai um animal com pele para ser sacrificado no templo, né, em agradecimento e tal. Matava-se o animal, retirava-se a pele, os sacerdotes ficavam com a pele e a carne do animal. Jogava-se a gordura no fogo. Depois eles vendiam aquela pele, e aquele que pegava aquela pele, trabalhava aquela pele para virar o tapete, era uma profissão desprezível. Pois é. Então, os que não significam muito, o povão que andava com Jesus, né, lavradores, pescadores, os que perderam tudo, moravam em situação de rua, doentes de tudo quanto é tipo, obsessos, ladrões, prostitutas, todo mundo, gente rica, gente do, né, mas que, né, queria ouvir Jesus, era uma mistureba, mas particularmente aqueles que não tinham ninguém por eles. Os que não significavam muito são os seus eleitos, para os quais ele veio trazendo paz e convidando-os ao incomum milagre da própria transformação. Né? Não há um milagre, há um trabalho árduo por trás. Termina Dona Amélia Rodrigues falando assim: a Terra, a partir daqueles dias, nunca mais será a mesma. Tanto que ele dividiu o calendário. Antes de Cristo e depois de Cristo. A Terra, a partir daqueles dias, nunca mais será a mesma. Assim como as criaturas agora dispõem de uma bússola e um mapa que lhes facilitarão a travessia pelo oceano tempestuoso das paixões. Ela está se referindo aqui, sem dúvida nenhuma, à doutrina espírita. Convido, Dudu, está aí? Duduazinha, a fazer a prece de encerramento
Senhor Jesus, expressamos a nossa gratidão por tudo quanto a sua misericórdia faz por nós. Gratidão pela sua imensa paciência, pelo seu imenso cuidado, carinho, os fracos, os enfermos, os sofredores. Somos seus filhos prediletos, irmão maior que cuida de nós como o pai cuida, que nos cria. Gratidão por esse imenso amor que a gente sequer tem noção do tamanho. A gente não tem noção da sua grandeza de forma correta. Algumas coisas nós já sabemos, mestre, e nos espantamos. Mas o mais importante não é se espantar, é seguir os seus ensinamentos. Nos dê força, mestre, para que possamos fazer isso. Que a gente acredite nas nossas potencialidades, assim como você acredita. Que a gente se ame, para que possamos amar o próximo. E amando o próximo, estaremos amando a Deus Pai, acima de tudo. Gratidão. Gratidão por continuar conosco milênios e milênios e milênios afora. Gratidão. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos ter absorvido alguma coisa dessa história, ou relembrado, refletido, para o nosso bem maior. Graças a Deus. Acabou meu tempo. Beijo, Dudu. Acabou meu tempo. Gratidão por ter estado aqui comigo. Fique bem. Tchau.